Loucura, eis um dos temas mais fundamentais da filosofia. Michel Foucault, filósofo francês que é conhecido pelas teorias acerca da relação entre poder e conhecimento. Foucault, vindo de família de médicos, ele próprio possui a sua formação em psicologia, reflete bastante sobre a loucura, tanto de um ponto de vista histórico, psicológico, tanto de um ponto de vista filosófico, mesmo ele não se autodenominando um filósofo. Mas afinal, o que seria loucura para Foucault? O que Foucault tenta mostrar é que a loucura não é um dado biológico, e muito menos da natureza. Não exatamente. Na verdade, a loucura seria mais um fato de cultura. Cada época tem uma visão do que é um homem normal e do que é um homem louco. Então, a razão dos médicos sobre aqueles que eles denominam louco tem a ver com o conhecimento, porém, mais ainda com o aspecto cultural e o meio que aquele está inserido. Porque se eu me comprometo a trazer uma pessoa de volta ao normal, logicamente tem a ver com aquilo que eu considero normal para a minha época. Foucault mostra que em cada época temos uma visão diferente das coisas. Exemplo, no século XXI, a gente vê pessoas que demonstram tudo aquilo que sente como pessoas determinadas, pessoas extremamente corajosas por isso. Mas no século passado, isso poderia ser considerado uma pessoa louca por estar mostrando tudo aquilo que sente e tudo aquilo que acredita. Então, dependendo da época em que vivemos, pode ser considerado normal ou também pode ser considerado loucura. Depende do ponto de vista adotado por cada um. Por exemplo, pessoas medievais, na nossa época, poderiam ser consideradas pessoas loucas. Porém, se a gente for parar para pensar no contexto histórico e cultural daquela época, eles poderiam ser simplesmente, não simplesmente, mas sim líderes que comandavam multidões com vários intuitos inteligentes de várias coisas que eles deveriam fazer e pensar só por pensar de forma diferente. Então, louco é aquele que pensa diferente fora do contexto cultural e da época em que vive. Já no Renascimento, loucura é visto como uma forma de razão. Todos nós temos um pouco de loucura e um pouco de louco dentro de nós. Isso é considerado uma forma boa, que com as nossas loucuras a gente pode aprender. Exemplo, se na época da escravidão alguém não tivesse chegado e falado, basta de escravidão, a gente está cansado de fazer tudo pelos outros, de graça, sendo literalmente escravizado, sendo tratado feito um lixo, e não tivesse feito isso e tivesse continuado, até hoje a gente estaria aqui. Então, a loucura é considerada uma forma boa. Se a gente não tiver os picos de loucuras, a gente nunca iria evoluir em nada. Então, a loucura é considerada no Renascimento uma forma de razão e também é considerado uma forma de conhecimento para a gente. Já no século XVII, na era cartesiana, os tempos começam a mudar, tendo assim o louco como uma pessoa que está errada, tendo apenas a pessoa que tem consigo a verdade, a pessoa que está correta. Significa que a pessoa que pensa de forma diferente entre os outros dentro da sociedade era considerado como louco e, consequentemente, eles eram considerados como pessoas mentirosas, falsas, que não obtinham consigo a verdade e tudo que falavam era incorreto. No século XIX, cria-se a ideia de que o louco não é uma pessoa que está extremamente errado, mas sim uma pessoa que se encontra em um estado clínico psicologicamente doentio, ou seja, uma pessoa que não está
dentro de si de suas faculdades mentais, dando poder à classe médica de decidir o que é normal, dando total liberdade de como trazê-lo a pessoa de volta à normalidade, fazendo assim várias formas de escolha, desde medicação até outro tipo de terapia, para que a finalidade seja trazer a pessoa à normalidade que é adotada atualmente pela sociedade no contexto cultural e histórico em que estamos vivendo atualmente. Então, gente, um resuminho básico do que a gente falou hoje é que Foucault prega que não depende só do nosso conhecimento, mas também depende do nosso conhecimento e também da nossa cultura e do nosso contexto histórico, da nossa sociedade e do meio que a gente está inserido. E para finalizar, eu vou indicar um filme para vocês que chama A Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, e vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais da ideia da loucura pregada por Foucault, e também vai ajudar vocês a definir o próprio ponto de vista de vocês. Gente, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as ideias de Foucault e que vocês consigam entender também no filme o ponto de vista adotado por vocês, e é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Me fala sobre a instituição. Trata-se de um hospital psiquiátrico. Para criminosos loucos. Senhores, sejam bem-vindos à Ilha do Medo. Solicitamos que vocês entreguem suas armas. Você sabe que somos agentes federais, né? Enquanto estiverem aqui, obedecerão ao protocolo. Entendido? Só abrigamos os prisioneiros mais perigosos, não tratados em outros hospitais. Todos aqui são pacientes violentos, certo? Machucaram pessoas e até mataram em alguns casos. Na maioria dos casos, sim. Tentamos dar a eles um tratamento tranquilo. Com respeito, doutor. Eu quero que se dane a sua ideia de tranquilo. Você sabe o que o medo faz com uma mente? A mente corrói, apodrece. Isso é um jogo. Você é um rato num laboratório. Quem fez isso com você? Vai a algum lugar? Construí aqui algo valioso. Não desistirei sem lutar.